Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Olá, bem-vindos ao Jornal da Justiça, o Direito à Saúde baseado em evidências científicas, um programa patrocinado pelo Centro Cochrane do Brasil e cuja é uma entidade cujo objetivo principal é, de maneira imparcial, mapear o conhecimento naquilo que funciona em termos da sua saúde, dos métodos diagnósticos, terapêuticos, preventivos, no sentido de levar para você conhecimento que facilite a tomada de decisão em saúde. O Centro Cochrane do Brasil, você pode acessar Centro Cochrane do Brasil, numa palavra só, .org, não é? E você pode entrar pelo Google, pegar Cochrane do Brasil, clicar e você sai na página do Cochrane e ali você tem a Cochrane Library, que é a biblioteca Cochrane, que tem informações sobre o tratamento, diagnóstico e prevenção de mais de 10 mil tipos diferentes de doenças, produzido por cerca de 20 mil pesquisadores, cientistas da saúde do mundo inteiro, da melhor qualidade. Tudo isso é trazido para você graças ao apoio da CAPES, do governo brasileiro, e o Centro Cochrane é localizado na Universidade Federal de São Paulo, que é uma entidade federal voltada também com maior especialização para a área da saúde. E nós temos hoje a satisfação de ter como convidada a professora doutora Flávia Elias, que é coordenadora de avaliação tecnológica do Ministério da Saúde e é diretora do HTAI, né, de uma rede internacional de avaliação de tecnologias em saúde. Aliás, a Flávia coordenou conosco o último Congresso Mundial do HTAI aqui no Rio de Janeiro, né, Flávia? Isso. Então, bem-vinda ao programa e eu gostaria que você começasse falando para os nossos telespectadores se é preciso avaliar a tecnologia em saúde ou basta que alguém dê a opinião da sua experiência, ou a vizinha, ou experiência pessoal do próprio médico. Como é que se você vê se uma tecnologia é recomendável para se gastar o pobre dinheirinho do SUS para levar para a população? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, cumprimentar os telespectadores e agradecer muito ao professor Álvaro, parabenizá-lo, porque o Centro Cochrane do Brasil tem feito com o Ministério uma parceria desde 2004, né? Um pioneirismo, formado várias pessoas, a minha equipe toda foi formada por essa equipe do Centro Cochrane do Brasil, e a gente tem feito uma parceria muito importante para promover que o conhecimento, né, faça um encontro com a gestão em saúde. Então, quando a gente vai fazer uma adoção de alguma tecnologia, uma decisão nossa, pessoal, ou uma decisão de governo,
O que deve ser guiado são evidências, o que o conhecimento diz, se aquilo funciona, se o benefício é melhor que o risco, se o custo vale a pena investir no benefício, se é seguro, né? Que são os critérios importantes quando a gente avalia a eficácia, segurança, efetividade e se o custo vale o benefício. E também se a gente vai conseguir dar acesso para todos, equidade, de acordo com o grupo populacional, de acordo com as regiões do país. Isso é de acordo com a Constituição brasileira? A Constituição brasileira, no artigo 196, né, fala que saúde é direito de todos, mas resguardado, obviamente, a concepção de reduzir risco, prevenir agravos e dar acesso. Então, uma Constituição Federal pioneira, né, fundamental e que guia os princípios de qualquer decisão pública, já que a gente atende milhões de brasileiros. Perfeito. E a saúde, o que você acha? Nós temos recursos suficientes ou precisa mais? Sempre precisará mais? E qual é o papel da avaliação nisso, Flávia? Então, o sistema público de saúde, ele tem dois problemas. Ele é subfinanciado e ele tem desperdício. Então, o recurso que tem ineficiência no gasto. E, ao mesmo tempo, para cobrir uma quantidade de um arsenal terapêutico para doenças crônicas e doenças transmissíveis. A gente ainda continua tendo doenças negligenciadas, malária, leishmaniose, tuberculose, hanseníase, que é a lepra. Cobrir as doenças cardiovasculares, né? Doenças mentais, câncer, obesidade, grupos populacionais, escolares, é um programa recente. Então, quer dizer, existe uma questão de subfinanciamento e existe uma questão de desperdício no que tem. E a avaliação de tecnologias, ela permite você fazer por critérios técnicos, né, orientar que o investimento seja naquilo que realmente funciona, que não vai provocar risco e que o custo vai valer a pena investir, tendo em vista que a gente não está trabalhando por uma perspectiva individual, a gente está trabalhando para uma perspectiva da população toda brasileira, né, com todas as suas necessidades. E o papel das evidências científicas ou da pesquisa clínica nesse processo tem mudado muito. O Ministério da Saúde teve uma revolução nos últimos 10 anos. Você concorda com isso? Concordo. Eu tenho um certo conflito de interesse, que eu exatamente estou há 10 anos na área de pesquisa do Ministério da Saúde, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia. E as evidências, né? Quando você faz uma avaliação de tecnologias, o primeiro passo é a pesquisa clínica, né? E depois a pesquisa na área econômica, das análises econômicas, das análises éticas e das análises de gestão do serviço. Então, esse conceito de avaliação de tecnologias inclui evidências de vários campos do conhecimento e o Ministério da Saúde tem investido muito recurso desde 2003. Em 2004, a gente teve uma conferência nacional com 700 participantes, onde a gente conseguiu, os gestores todos dessa Secretaria de Ciência e Tecnologia, insumos estratégicos, né, conseguiu uma parceria enorme com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação, o Ministério da Indústria, agora, mais recentemente, para promover inovações que são realmente relevantes, e o BNDES. Então, existe nessa área no Ministério parcerias governamentais fundamentais e, recentemente, também parceria com instituições estrangeiras, como a Fundação Gates, por exemplo. Perfeito. E o Cochrane tem colaborado com isso? Comecei falando, né, da colaboração do Cochrane desde 2004. Aliás, dentro da América Latina, que a gente também conhece as experiências de vários outros países, o Centro Cochrane do Brasil é o único institucionalizado e que colabora, tem um vínculo com o governo em termos de parceria, porque foi um dos primeiros a nos ajudar a criar a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias, que hoje tem 44 instituições, e o Centro Cochrane, vamos dizer assim, é um dos pioneiros, né? O grupo que integrou
E que é uma honra, Cochrane, participar do Ministério da Saúde, dessas atividades, não é? E que tem sido também um desafio para nós nos aprimorarmos lá como pesquisadores, né? Porque uma coisa é pesquisar aquilo que a gente se inspira no mundo, e outra coisa é fazer aquilo que precisa ser resolvido, que está premente ali acontecendo, é a gripe, a H1N1, não é? É o problema cardiovascular, é o custo do medicamento novo que não se sabe se funciona, não é? E esses desafios, eu diria que o Centro Cochrane do Brasil, ele é meio pioneiro na própria Cochrane, né? De responder mais o dia a dia da necessidade das pessoas, né? De forma que essa interação com o Ministério da Saúde foi muito bom também para o Centro Cochrane e para o grupo todo, para a nossa pós-graduação, que trouxe a criação de pesquisadores mais envolvidos com as necessidades cotidianas da saúde brasileira, né? Do povo brasileiro. E de forma que a Flávia é coordenadora desse grupo, no DECIT, desse Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e faz isso de maneira tão apropriada que você mal percebe, você só vê que está funcionando, né? Isso é um talento muito especial que precisa ser aproveitado. Eu acho que é um privilégio o Brasil ter esse envolvimento com a tomada de decisão baseada nas melhores evidências. E, legalmente, a estrutura está bem organizada para essa utilização de evidências nas tomadas de decisão, Flávia? Sim, legalmente a presidente Dilma recentemente publicou em 2011 a Lei 12.401, que regula o processo de incorporação, retirada e protocolização de medicamentos, equipamentos, insumos diagnósticos para ser financiado no SUS. Então, é uma lei que cria uma comissão nacional, a CONITEC, Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde. Essa comissão nacional, ela ampliou a sua capacidade de representação, incluindo representante de usuários e representantes das sociedades médicas, né? E representantes também dos gestores estaduais e municipais. Essa comissão já existia em anos anteriores, mas ela foi, de fato, institucionalizada, e nessa lei põe lá critérios bem claros de evidências, de eficácia, segurança e custo-efetividade. Ela é uma lei também que permite, institui audiências públicas e consultas públicas para aumentar a transparência no processo de incorporação e ampliar a participação das pessoas. E institui também prazos, né? Porque a brevidade também é muito importante, e hoje é uma proposta que está institucionalizada, é política de Estado, né? E isso faz com que nós, avaliadores, né, que estamos no campo da avaliação e que permite processos de incorporação. Isso faz com que a gente tenha sempre em mente que a nossa visão é avaliar com qualidade, independência, uso de evidências em tempo oportuno. Isso é uma coisa importante, porque o Centro Cochrane também trabalha com um tipo de estudo, que são revisões sistemáticas e que podem ser feitas com um tempo mais curto e um preço mais baixo do ponto de vista quando comparado a um grande ensaio clínico, e isso ajuda muito na questão da robustez, porque mapeia o estado da arte e ajuda muito o decisor e o gestor, né, ter mais segurança quando ele toma a decisão. O modelo brasileiro, ele não é um modelo seguido, é um modelo copiado, né, de outros países do mundo. Por exemplo, o Reino Unido tem uma grande agência, né, que reúne e concentra toda a capacidade técnica. Não, o governo brasileiro tem adotado, né, um processo de fortalecimento das instituições acadêmicas e a ponte entre as instituições acadêmicas e os serviços. Então, a gente trabalha com redes de pesquisa. A gente tem trabalhado com uma proposta mais maleável, né? Mais matricial, porque como no Brasil esse processo de institucionalizar uma política de gestão da tecnologia, que inclui a avaliação, a incorporação, os protocolos e a avaliação da variabilidade terapêutica. Isso é fundamental, a gente esquece disso, mas o Ministério, ele faz muitas normas e ele tem
baixa capacidade de avaliar o que ele põe de política de saúde. Então, a gente também, no campo da avaliação, a gente também se preocupa com a avaliação no ciclo de vida. Quer dizer, eu preciso retirar também algumas tecnologias que são obsoletas, substituir por inovações que realmente são relevantes, né? E monitorar como o serviço está usando isso. E isso tudo é objeto de evidências, né, e de avaliações de tecnologias. Então, o modelo é matricial, a gente tem o Centro Cochrane, né, que é especializado nas revisões, a gente tem outros grupos especializados em avaliações econômicas, né? Todos esses grupos fazem parte de uma rede que apoia essa nova Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica e que o ministro agora, recentemente, já fez a portaria para dizer quem são nomear os membros, né? E a Dilma já também lançou o decreto onde ela coloca os princípios fundamentais: integralidade, universalidade, direito a acesso, né? E a qualidade da evidência, avaliação crítica da evidência em função das necessidades. Perfeito. Do ponto de vista, então, eu diria, de marcos regulatórios legais, o Brasil está muito bem, não é? Tem uma Constituição que matou a charada e, em outras palavras, disse o seguinte: olha, tem que dar saúde, mas saúde de qualidade, com base em evidência científica e equidade, acesso a todos, não é? E tem que fazer mais bem do que mal, né? Depois cria uma lei que diz, olha, os protocolos têm que ser baseados em evidências e uma portaria que fala da qualidade da evidência, né? Então, os marcos regulatórios, não sei se esse é o termo técnico adequado, deve ter muitos juristas nos assistindo, mas isso está definido, né? Ninguém pode alegar que não há lei para regular a saúde, justamente num país que quer ser modelo para o mundo, porque o Serviço Único de Saúde brasileiro é o único, né? Um dos poucos países do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, acho que talvez o único, que se propõe a dar saúde gratuita a todos, né? A 100% da população. É um desafio muito grande, não é? Mas que precisa ter uma regulação, e ela existe, não é? E existe também o caminho, eu diria que começou claramente no governo anterior, né, do presidente Lula, o ministro Temporão, e que continua agora, né, com o ministro Padilha, com a presidente Lula, com a presidenta Dilma, né, o CEF. E quando se fala em cidadania, né, é preciso que isso seja explicitado e seja divulgado de fato, não é? Essa é uma das funções desse programa. E qual foi a experiência de trazer o Congresso Mundial de Avaliação Tecnológica para o Brasil? Isso foi novo, né? Foi pioneiro? Foi ano passado, 2011, foi o ano da avaliação de tecnologias no Brasil. A parceria com o Centro Cochrane foi um dos motivos, né? Já que o senhor fez, inclusive, parte do Comitê Científico, e isso faz parte de um movimento internacional, né? De juntar as sociedades, né? A colaboração Cochrane, junto com as sociedades de avaliadores, as sociedades de diretrizes clínicas, existe todo um movimento. Eu, como membro dessa diretoria, dessa sociedade, a gente vê vários memorandos de entendimento com interface entre as sociedades. E o Congresso Internacional reuniu 1.200 pessoas no Rio de Janeiro, né? 60% de países da América Latina. Então, foi uma grande oportunidade que o Brasil deu para trazer, né, esse evento, e um evento de alta qualidade científica. Ele ganhou, dos 20% que responderam o inquérito, ele ganhou acima de 80% em termos de qualidade científica, em termos de satisfação de qualidade científica. É bom saber, muito bom. Sabendo agora. Pois é. A gente tinha acertado ano passado. Muito bom mesmo. E o Congresso, ele foi uma grande oportunidade para as instituições que fazem parte da rede brasileira de avaliação e para os serviços, as unidades hospitalares. A gente tem dentro da rede unidades acadêmicas, que são grupos de pesquisa, a gente tem unidades que ficam nos serviços, que são os núcleos de avaliação de tecnologias em hospitais de ensino, que inclusive foi uma estratégia que o senhor participou da criação para absorver os egressos dos cursos todos que a gente tem promovido e financiado, né? Vocês
promovem muitos cursos com o Hospital Sírio-Libanês e a gente também promove cursos, mestrados dentro do departamento com várias instituições acadêmicas, então foi uma oportunidade. E agora, esse ano, a perspectiva é envolver os gestores estaduais e municipais. Como o senhor disse, o marco regulatório está dado. Há muitos desafios para a gente conseguir fazer com que esse marco regulatório funcione de uma maneira eficiente, né? E também há muitos desafios para se divulgar o marco regulatório. Então, quem quiser saber sobre avaliação de tecnologias em saúde, pode colocar no Google Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, né? E pode colocar no Google também Comissão Nacional de Tecnologias do SUS, CONITEC, que lá tem as informações, as normas. Por exemplo, um grupo de pacientes, uma sociedade de profissionais, por exemplo, diabético. Todos podem solicitar inclusão de tecnologia no SUS, inclusão de medicamento. É aberto, a porta é aberta. A porta é aberta, só que isso passa por um processo de avaliação. Mas a porta é aberta. Que é perfeito e democrático, né? Isso. Na Cochrane, por exemplo, existe um movimento atual da Cochrane Response, que na realidade é tentar responder mais rapidamente do que as revisões nossas, que são teses, às vezes doutorado, de pós-doutorado, levam 3, 4 anos. E não dá para ficar esperando 3, 4 anos na academia. Então, a Cochrane está se preparando para responder mais rapidamente aquilo que ainda não está respondido. Sim. O que já está respondido, o senhor é só entrar lá no site do Cochrane, centrocochrane-do-brasil.org, Cochrane Library, clica na busca lá, os nomes da doença, vai aparecer um monte de informação. Mas aquela que é nova, a dúvida que é nova, né? E leva vários anos. Então, a Cochrane está tentando interagir para dar essas respostas rápidas. E a gente tem uma preocupação enorme com a ética e com a reputação, né, para não dar imparcialidade, que a gente cuida disso 24 horas por dia. Então, eu falei para os meus colegas numa conferência recente, com os diretores da Cochrane, desse modelo que você acaba de citar. Eu falo, olha, a maneira mais simples de fazer isso é o Ministério da Saúde colocar um site, as pessoas fazem as perguntas e se responde de maneira transparente para todos, né? Não só para um interessado, mas para todos os interessados e fica publicado lá. Tem sido boa essa experiência do Ministério da Saúde brasileiro? Então, nós temos duas experiências. Nós temos a experiência da rede brasileira, né, da qual o Centro Cochrane compõe, onde a gente tem um formulário que permite que a pessoa faça uma pergunta sem compromisso do SUS pagar ou não. Tá? É uma porta aberta, ela é uma porta aberta onde a gente também manda, direciona para alguns mais de 5 mil e-mails e a gente recebe, então muita coisa já está respondida por evidências, pouca coisa nova. E tem uma outra porta aberta que é a Comissão Nacional de Tecnologias, CONITEC, que tem um site, no site tem os formulários para aqueles que querem requerer que o SUS financie alguma tecnologia. Nova tecnologia. Então, são dois espaços diferentes. Um é mais para dúvidas e o outro é mais para quando se quer que o SUS adote, né? E o rigor, é claro, é diferente para cada resposta, né? Agora, o importante que eu queria comentar é que eu me incluo, né? Nós temos uma crença de que tecnologias vai nos deixar mais saudáveis, mais bonitos e viver mais, e mais felizes. E mais felizes, né? E principalmente temos uma crença que as tecnologias caras vão fazer isso. E a gente tem exemplos, assim, vários, né? De formas de lidar com as coisas, que são tecnologias, que nos fazem muito bem. Dormir bem, ter uma boa alimentação. Soro caseiro para tratar diarreia, onde está caro, não tem nada caro e funciona muito bem, né? Então, nós temos essa questão social, por exemplo, cada vez mais a gente quer novos telefones celulares. Então, isso tem a ver com a sociedade do consumo. Então, eu acho que também faz parte do meu papel de refletir, né, como avaliadora, o que está por trás desse contexto
nosso jeito de viver, né? Ansiedade irresponsável pelo novo. Exatamente. Então, a gente tem que também pensar nisso, né? Como que a gente lida com o que está aí, com o mundo, com esse excesso de consumo de tudo. A saúde é um exemplo, mas você tem consumo de tudo, de roupa, de telefone, de computador. Então, a gente tem que pensar nisso porque, de fato, o planeta está nos avisando que a gente tem que prestar atenção. Economizar água, economizar, prestar atenção no nosso consumo. E isso tem tudo a ver com o insumo para a saúde. A balança comercial brasileira, em termos do setor saúde, ela é bem onerada na parte de insumos de tecnologias, né? Então, a gente tem que ter um uso racional. Né? Perfeito. Então, a doutora Flávia Elias acabou aqui de mostrar a sabedoria dela e falar o que tem que ver consumismo com a sua saúde. Né? Será que você não está criando ansiedades desnecessárias? Será que você não está consumindo a sua vida em troca de um falso bem-estar? Então, nós vamos parar esse bloco aqui e em 1 minuto nós voltamos e damos sequência de como melhorar a sua qualidade de vida e ver vamos começar pela definição do que é ter saúde atualmente. Até mais. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. Então, voltamos com o Jornal da Justiça, o direito à saúde baseado em evidências, esse programa que traz informações de evidências científicas válidas que realmente são de interesse da sua saúde, do seu filho, do seu ente querido, não é? O Centro Cochrane do Brasil, e junto com a colaboração Cochrane Internacional, mapeia o conhecimento em saúde do que funciona em termos de prevenção, desde a prevenção da gripe ao infarto, ao tratamento do câncer, ou se um novo teste diagnóstico, PET scan, por exemplo, faz mais benefício do que malefício para cada tipo de diagnóstico que se pretende, não é? Até se vale a pena você tomar vitamina C para prevenir gripe, não é? E me interessa saber também por que as grávidas não tomam cálcio para prevenir pré-eclâmpsia, que é pressão alta na gravidez, e assim por diante. E a doutora Flávia estava falando agora há pouco do consumismo e a saúde, não é? Tomar muita cerveja é consumismo, não é? Fumar é consumismo, não é? E comprar um carro maior do que você precisa também é um tipo de consumismo que acaba afetando a sua saúde econômica, mental, não é? E física. Eu gostaria que a Flávia, então, que tem um interesse especial nesses assuntos, que ela falasse um pouquinho de expectativas e mercado e saúde. Então,
de fato, a gente vive numa sociedade de consumo, né? Ter carro novo sempre não prejudica só o seu bolso, prejudica também o trânsito. Exato. Prejudica a sua excesso de carros na rua. Então, quer dizer, poluição. Você tem a sua liberdade vai até onde a liberdade do outro. Por que a gente está falando disso num espaço que está falando de evidências para se avaliar tecnologias? Porque é fundamental, né? Por que você quer um excesso de tecnologias em saúde se você tem algumas coisas que funcionam e nem são utilizadas? A gente hoje vê no campo da avaliação e da incorporação de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo, muito mais marketing do que pesquisa e desenvolvimento. Tá? Muito mais inovações incrementais do que inovações de fato relevantes que vão trazer um benefício que supera, né, e que realmente está adequado àquele doente, que vale a pena ser investido. Então, essa relação entre consumo, mercado e saúde é muito importante se estabelecer. A gente tem vários exemplos, né, de empresas que registram na Anvisa a preços muito mais superiores do que preços registrados em outros países, registram produtos com indicações mais restritas aqui do que em outros países, e várias vezes a gente fica à mercê dos mercados e do comércio nesse campo, né, em detrimento do acesso às pessoas. Eu tenho exemplos na área de hepatite B, quando a gente foi avaliar e auxiliar na elaboração de novos protocolos para hepatite B, a gente tinha um arsenal de medicamentos, né? E uma pesquisadora da nossa rede de avaliação falou: mas vocês precisam olhar o tenofovir. O tenofovir, ele está no mercado internacional, ele foi registrado na Europa e nos Estados Unidos para hepatite B, só no Brasil não está registrado, e ele supera os outros medicamentos que estão vigentes, inclusive em preço. E houve todo um movimento, né, dentro do Ministério e a Anvisa para que a empresa também registrasse isso no Brasil para indicação de hepatite B. Manipula de acordo com o interesse econômico. Comercial. A empresa, ela é legítima, ela tem que ganhar dinheiro, ela faz parte disso ter lucro, mas tudo tem uma questão ética do que é aceitável na sociedade. Então, o Brasil cada vez mais está evoluindo na sua capacidade crítica daquilo que realmente é evidência e daquilo que é propaganda. E isso influencia muito as pessoas que são consumidoras. O médico que fica no serviço não tem tempo de se atualizar e são recebidos por propaganda. Então, a gente precisa, de fato, criar uma massa crítica, de avaliação crítica do que existe hoje disponível. Flávia, essa acho que é a única defesa que a sociedade tem, né, em qualquer área, é a sua capacidade crítica, né? Capacidade de julgar as coisas com conhecimento científico adequado, né? Porque todo mundo, o tempo todo, está querendo te vender algum milagre, algum falso remédio, não é? Está te vendendo falsas esperanças, né? Eu costumo dizer que a coisa que mais dá dinheiro no mundo é vender falsas esperanças, não é? Então, você vende falsa esperança que um carro é melhor do que o outro, que um detergente é melhor do que outro, que uma religião é melhor do que a outra, né? Que se você der mais dinheiro, você tem mais benefícios, e assim sucessivamente. É um sem fim, né, de enganação. Na realidade é isso, né? E é para isso que deve ter, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos tem o Consumer Report, né, que é uma revista que orienta o consumidor do que se tem diferença entre as coisas. Aqui no Brasil se inicia o Proteste, né, que é uma organização de consumidores que testam se um carro é mais seguro que o outro, né? Os carros brasileiros, em geral, são umas latas de sardinha, comparado em termos de segurança com os carros estrangeiros. Isso colabora também com a morte de 50 mil pessoas por ano no trânsito, que é um absurdo, é mais que a guerra do Vietnã, não é? E também a hora que você cria, né, a própria corrupção, né? Por que o corrupto faz tanta corrupção? Ele nunca está satisfeito, porque ele tem sempre mais um sonho de conseguir uma coisa
um palácio maior, né? Um iate maior. Isso corrompe as pessoas e piora a qualidade de vida da sociedade como um todo, né? E surge daí uma série de crimes, etc. Eu perdi um pouco aqui o fio da meada, porque o seu assunto é extremamente importante. Avaliação, a capacidade de avaliar como criticamente. Como é que está a capacidade de avaliar o que é bom e o que é ruim para a saúde? Então, eu vou falar mais como uma opinião, porque eu estou há 20 anos na saúde pública, eu sou uma jovem... Apesar de jovenzinha? Eu sou uma jovem da saúde pública, né? Eu acho que tem muito a fazer. Eu falo, inclusive, para os jovens estudantes que façam, né, se aprimorem, porque o Brasil tem muita chance. A política de pesquisa e inovação é uma política de prioridade. Então, quem quer aprender e quem quer fazer da pesquisa e da ciência um retorno para a sociedade brasileira, jovem ou qualquer idade, tem chance. E então, vai ganhar dinheiro com isso também, porque vai aprender a raciocinar, vai aprender a comparar, vai ser menos enganado. Né? Então, a nossa capacidade de formação, pelo menos assim, no nível federal, dentro do Ministério e algumas áreas estratégicas, como a atenção especializada, a gente tem feito pelo departamento, em parceria com o Centro Cochrane, em parceria com algumas instituições da rede, bastante capacitação de avaliação crítica da literatura. Né? Agora, isso precisa seguir mais além. Né? O Cochrane tem um programa exemplar de formação, que é, junto com o Sírio-Libanês, que a gente participa também, um projeto de isenção fiscal, onde treina várias pessoas, técnicos dos serviços de saúde, né? Mais no âmbito hospitalar e no âmbito da gestão. Então, agora, nossa prioridade é fazer um curso básico para assessores dos gestores do SUS, para aprender o que é e como avalia, o que é avaliar e como busca evidências para se tomar decisão. Perfeito. A pessoa não é um curso básico, ela não vai aprender a fazer as avaliações, mas ela vai aprender a fazer uma boa pergunta e onde buscar informação, porque muita informação está disponível, né? E precisa fazer. Os sábios dizem que uma pergunta às vezes é melhor do que uma resposta. A resposta, exatamente. Qual é a pergunta? E nesse caso, eu agora também quero falar sobre o processo educativo. A gente está construindo uma política de pesquisa, mas a gente precisa fortalecer muito mais a política educacional, né? Porque essa capacidade de avaliação crítica, quando a gente pega o adulto, que são os nossos egressos, nosso público-alvo, pós-graduando, o adulto que já está no serviço, já é um pouco tarde, né? Então, se a gente começa com uma educação básica, né, e fundamental, no caso, né, e técnica, já promovendo a capacidade crítica, né, dessa pessoa, isso já é um processo histórico. Então, não adianta recuperar tempo perdido, a gente tem que investir bastante para recuperar um tempo perdido. E se evita que se erre muito ao longo do tempo, né, a hora que você avalia os resultados, etc., e tem estudos comparativos. Os americanos agora, o próprio Obama, né, para salvar a própria vida política dele, ele fez uma reforma na saúde e não tem dinheiro para cobrir tudo, e ele vai ter que fazer estudos de efetividade comparativa com medida de resultado. O que é isso? Traduzindo, medicina baseada em evidências, né, para poder aplicar aquilo com maior eficiência, e ele tem um período muito curto para provar que aquilo, né, trouxe eficiência para o sistema, mas isso com certeza vai depender a carreira política dele e o próprio sistema de saúde americano, que gasta 2 trilhões de dólares por ano e que deixa 50 milhões de americanos heróis em geral, inclusive os do World Trade Center, como você pode ver no filme SOS Saúde, do Michael Moore, né, sem assistência médica, né, o desperdício de um lado e a desumanidade do outro, né? Então, isso pode ser feito com maior eficiência na saúde, com capacidade crítica do que funciona, do que não funciona, não é? E eu acho muito interessante. E esse conhecimento, né, Flávia, como você falou, em geral, né, todos têm que ter a capacidade crítica. Nós estamos fazendo no Sírio também um curso de Direito à Saúde baseado em evidências para
operadores do direito, advogados, procuradores, promotores, juízes. O formato do curso ano passado ficou maravilhoso, ficou muito bom. Os alunos que acompanharam todos fizeram o TCC final, grandes juristas do Brasil todo. Eu espero que esse ano aumente ainda mais o número de participantes, né? E, paralelamente a isso, nós mandamos um projeto para o Banco Mundial para iniciar o diálogo e fazer um diálogo baseado em evidências entre saúde e a sociedade na América Latina, não é? E a Unifesp está criando um curso de Direito fundamentado na saúde baseada em evidências. Ou seja, levar primeiro a problematização para o aluno e segundo, levar a solução com base em evidências científicas, até para tornar o direito uma ciência, vamos dizer assim, mais dinâmica e que acompanhe as mudanças da sociedade. O que você acha que isso pode ser útil para o trabalho do Ministério? Eu acho excelente, eu acho que é super útil, porque hoje os processos judiciais, eles são legítimos, né? Existe realmente questões que a judicialização funciona, mas existe questões, né? Que é importante, mas existe questões que ela deixa de dar equidade, né? Um paciente, ele é para sempre, ainda mais paciente crônico. Exato. E o processo judicial acaba. Então, é muito arriscado você só fazer, né, uma sentença, uma decisão com base no receituário médico, né? E é muito importante isso, que a sociedade tenha crescido democraticamente e tenha colocado a judicialização na saúde. Judicialização no meio ambiente já é uma coisa mais antiga, né? Meio ambiente, a área de meio ambiente já tem ganhos com a questão da judicialização. Aliás, essa escola de Direito vai fazer parte do Instituto de Ciências Jurídicas e tem um departamento de Direito Ambiental. Direito ambiental, excelente. Isso é muito importante, porque isso mostra um crescimento da sociedade. Falar em parâmetros sociais, a gente recentemente teve a 14ª Conferência Nacional de Saúde, foi em dezembro, né, de 2011, e a gente, no nosso estande do Ministério da Saúde, acabou fazendo um inquérito para identificar que valores sociais, né, os participantes dessa conferência tinham a respeito da valorização de como adotar tecnologias no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, a gente teve uma adesão, mais de 10%, mais de 500 questionários respondidos. Desses 500 questionários respondidos, 43% eram de representantes de usuários do sistema de saúde, de pacientes, né? E incrível, assim, que dentro das categorias de que critério eles adotariam para adotar uma tecnologia no SUS, o primeiro deles foi melhorar a qualidade de vida e a sobrevida. O segundo é ter evidências de que essa melhora vai melhorar, vai trazer benefícios no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação. A questão do custo foi um dos últimos critérios, mas o que eu achei interessante é que ter evidências dos efeitos do tratamento de diagnóstico era um segundo critério que esse grupo, essa representatividade, né, mais de 500 pessoas colocaram na realidade, como critério. Né, com esses programas que a gente já faz há 15, 16 anos, já fizemos mais de 1000, né? De medicina baseada em evidências. A gente vai para o consultório na segunda-feira e o paciente vem: mas doutor, eu pensava que tudo que o médico faz fosse baseado em evidências, né? E na realidade não é possível, né? Porque o médico teria que ler 30 artigos por dia para se manter bem atualizado em todos os pontos, né? Então é preciso que exista esse papel do próprio Cochrane de atualizar o médico naquilo que funciona, que é seguro, que é eficiente, que permite que você pague o tratamento do maior número possível de pessoas e que aquilo tenha qualidade e que melhore exatamente isso que você encontrou na pesquisa, né? Melhore a qualidade de vida das pessoas, melhore a sobrevida das pessoas, né? E que tenha base científica, quer dizer,
As pessoas e a Constituição brasileira pedem decisões baseadas em evidências. É só ouvir, né? É só ler, é só se informar e ouvir as pessoas. Porque a contrapartida disso é o colega dizer, não, porque na minha experiência, né? E a minha experiência, às vezes, é uma coisa pequena, que não tem grupo controle, que não tem isenção, imparcialidade, não tem o rigor científico necessário para uma evidência ser chamada de científica, não é? Isso. Então, Flávia, você está estudando, eu sei que você está estudando o tratamento da degeneração macular, né? Do idoso, né? E aí, os tratamentos, existe tratamento para isso? Como é que está o contexto? Então, o contexto de mercado é um pouco complicado, mas existe o tratamento, né? A própria revisão Cochrane de 2008 mostrou um tratamento usado fora da bula no mundo inteiro, né? Que é o tratamento com bevacizumab, né? E existem evidências de que funciona muito bem, e a gente tem uma questão atual de briga entre mercados, né? Muito importante de ser analisado e avaliado. A gente tem uma questão de custos envolvida, mas essa é a menor característica, porque você tem um medicamento registrado para uma indicação de degeneração macular que é muito mais caro do que o outro tratamento que funciona tanto quanto, mas que não está dentro da bula. A diferença é quase 1000 vezes. Quase 1000 vezes. E o mundo inteiro está usando o mais barato. Nós estamos falando de dinheiro público, e visão das pessoas. Isso interessa a 2 milhões de pessoas, né? Exatamente. Ainda mais que o Brasil, a cada vez mais, está aumentando a expectativa de vida. O envelhecimento é uma questão natural e cada vez mais vai ter doenças relacionadas à degeneração macular e retinopatia diabética, que é outra indicação também para esse medicamento que é fundamental ser adotado. Ele funciona muito bem e é de baixo custo. Então, como vocês viram, é um privilégio no país ter profissionais como a Flávia e temos, graças a Deus, dezenas deles no Ministério da Saúde do Brasil, a própria Anvisa, né? O Centro Cochrane do Brasil tem o privilégio de dar cursos, ministrar cursos de duração de 1 ano inteiro, né? Os maiores cursos do mundo de medicina baseada em evidências por teleconferência, que já treinou cerca de 12 mil pessoas e agora está passando essa cultura também para os operadores do direito, não é? Então, isso dá muita satisfação, até porque as avaliações independentes feitas têm 99,4% de recomendação para um bom amigo, né? Para o amigo. Então, o boca a boca acabou fazendo o sucesso desses cursos aí, e o melhor retorno é o retorno para a saúde das pessoas, para a eficiência em saúde, para a segurança na saúde e para a criação de uma nova geração de profissionais que eu espero que seja melhor do que a minha, né? Que as futuras gerações sejam cada vez melhores e nós tenhamos um sistema de saúde realmente para 100% das pessoas e com qualidade para todas elas, né, Flávia? Então, eu queria agradecer a honra de ter você aqui conosco, a riqueza da nossa vida de ter gente, profissionais da sua seriedade, da sua competência, contribuindo para que a saúde do Brasil melhore. Queria aqui lembrar e agradecer ao professor Reinaldo Guimarães, que foi quem nos colocou em contato, não é? Isso. E a quem o Brasil deve muito, né? A saúde do povo brasileiro deve muito, a gestão do ministro Temporão, e que isso foi acolhido com muito carinho pelo ministro Padilha, não é? E tudo isso faz com que a gente acredite que cada vez mais esse Brasil vai ser melhor, não só economicamente, mas do ponto de vista tecnológico, na sua independência. Acabamos de entrevistar o Dr. Sérgio Tufi, que falou aqui da independência que o Brasil tem em aparelhos diagnósticos, terapêuticos, de distúrbios do sono, né? A liderança que o Brasil tem no mundo, né?
E o doutor Calandra, também aqui presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, falou do empenho e do apoio da justiça brasileira ao uso da ciência nas decisões em saúde e nas decisões na área do direito, né? A gente tem que, sem qualquer ufanismo, acreditar nesse país e ficar contente. Então, eu queria passar as palavras para a sua despedida e agradecer a sua participação nesse programa. Eu que agradeço, é uma honra, né, estar em sua companhia, né, nosso mestre, junto com vários outros que têm nos ajudado a fazer crescer essa área de avaliação tecnológica, e dizer para os gestores e jovens, né, que possam estar nos assistindo, que invistam na pesquisa, invistam na ciência, em querer aprender, e que saúde é desenvolvimento, né? O nosso atual secretário, Carlos Gadelha, é um militante nessa área e tem trabalhado bastante com uma política de inovação, de trazer inovações relevantes. Então, saúde é um setor fundamental para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Saúde é riqueza, exatamente, saúde é riqueza. Então, é muito importante esse conceito e muito obrigado a todos. Obrigado, até o próximo. Você sabe onde está a força da Unimed? A força da Unimed não está apenas nos seus profissionais altamente qualificados, nem na reconhecida qualidade de seus serviços ou na sua abrangência nacional. Não está somente na sua experiência de 39 anos no mercado, nem em seus 11 milhões de clientes ou em seus inúmeros trabalhos sociais. A força da Unimed está no cooperativismo. Cooperativismo é trabalho em equipe, é a união das partes em função do todo. Cooperativismo é o fiel compromisso em desenvolver, conjuntamente com igualdade e justiça, a saúde da comunidade. Federação das Unimedes do Estado de São Paulo.